Nesse vídeo eu decidi comparar uma câmera profissional com um smartphone, só que não é qualquer câmera, é uma Fuji X-Z2, uma câmera lançada há mais de 12 anos, que já está obsoleta, saiu de linha, mas que ela possui uma coisa que são simulações de filme, porque eu uso essa câmera principalmente para ter aquela sensação, aquele gostinho da época que fotografava-se de analógica. Porém, eu baixei um aplicativo no meu iPhone 16 Pro Max que custa pelo menos 4 vezes mais que essa câmera, onde esse aplicativo promete também criar essas simulações de filme. E para ser algo bem justo entre os dois, eu utilizei o filme Classic Chrome, tanto na câmera quanto no iPhone. No iPhone o aplicativo é um aplicativo chamado Perla, que segundo ele vai ter as simulações lá dentro e você consegue escolher a quantia de grão, o quanto é a espessura dele, para deixar o mais próximo possível dessa estética. Para quem não me conhece, seja bem-vindo, eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz, trabalho com fotografia e audiovisual há mais de 8 anos e eu decidi fazer o comparativo deste celular aqui, usando um aplicativo específico, com esta minha câmera, que é uma Fuji X-Z2. Eu paguei uma bagatela, um amigo me vendeu, foi algo muito de coração mesmo, mas se você vai para fora do país ou tem facilidade de importar equipamentos, você consegue encontrar no eBay por mais ou menos R$2.000, essa é a média de preço que ela custa. E esse iPhone hoje em dia está sendo vendido por aproximadamente R$8.000, 16 Pro Max de 256 GB. Se de fato ele vale isso, depende do seu uso, se você usa profissionalmente, como eu, se você usa para trabalho e tudo mais. O que eu vou fazer nesse vídeo é mostrar para vocês algumas fotografias que eu fiz e analisar a resolução que foi tirada aqui, mas sempre buscando essa estética de trazer essa vibe de nostalgia, mas lembrando uma câmera profissional. Será que o iPhone consegue chegar aos pés? Aqui é uma das fotos que eu mais gostei de fazer. Eu vi o pássaro parado, corri para fotografar e dessa vez eu me preocupei em colocar em f4 de abertura, porque eu tinha a certeza que em f4 ia chegar um pouco mais próximo do que o celular ofereceria. E a câmera que eu utilizei dentro do telefone não foi a câmera padrão X, foi a segunda câmera do smartphone, que ela tem uma equivalência de 48mm. Isso me permitiu chegar próximo dessa lente que eu estou utilizando. Eu sei que essa lente é uma 27, mas um sensor APS-C, ela equivale a umas 50 e poucos milímetros, algo do tipo assim também. Isso facilitou bastante para ter uma proximidade de campo de visão. A temperatura de cor, o Kelvin na câmera, estava muito mais quente do que no celular, por dois motivos. Eu equilibrei o Kelvin, eu deixei eles parecidos, principalmente porque era um pôr do sol, deveria ter ficado o celular mais quente, só que acontece, o celular é a ferramenta muito mais nova, e essa quentura, né, na temperatura que a câmera deu, tem muito mais a ver com o fato de ser uma câmera mais antiga, que ela tem dificuldade para ter umas cores mais neutras. E lembrando, todas essas fotos da câmera são em JPEG, eu não fotografei em RAW, porque eu não queria ter que editar elas, eu queria do jeito que saísse da câmera para vocês entenderem como funciona a simulação de filme. Aqui eu fiz uma foto da paisagem e aqui eu senti que elas ficaram um pouco mais próximas, porque essa lente que eu uso na câmera, ela perde nitidez quando ela fotografa algo que está muito distante. Ela valoriza a nitidez, ela tem um foco legal para objetos próximos de ti, mas quando você fotografa algo que está muito longe, a nitidez se assemelha muito à nitidez do iPhone. Eu quase não sinto diferença. Claro, as cores têm diferença, que eu falei aquele problema que deu na temperatura de cor, mas em nitidez eles são muito próximos. Eu sei porque eu abri uma foto ao lado da outra, em tamanho grande, resolução grande, é muito próximo a nitidez, como ela perde nitidez quando ela está muito distante. Aqui eu fiz a foto do tronco para a gente poder entender texturas, e aqui eu já estava utilizando o f5.6, mas mesmo assim gerou um desfoque porque eu estou muito próximo do objeto principal, então é normal aumentar a profundidade de campo quando eu faço foco em um objeto muito perto. E aqui eu fotografei do alto as texturas, e foi o único momento que eu senti, na verdade tem dois momentos, né, aqui nesse ensaio fotográfico. Teve dois momentos que eu senti que a câmera ficou muito próxima em textura e nitidez do iPhone, e esse foi um deles, tá? De novo, as cores não estão me agradando porque elas não estão, assim, estão de longe parecidas, não estão parecidas essas cores, mas de fato foi uma maneira que eu encontrei
de ambas me darem a sensação de simulação de filme, que era o que eu queria, né? Nessa fotografia do barco eu tive dificuldade, porque eu descobri uma coisa, que toda vez que eu tô com o aplicativo aberto e eu bloqueio a tela do celular, quando eu desbloqueio de novo, por mais que o aplicativo esteja marcando que ele está na câmera 48mm, que é como ele ranqueia a minha segunda câmera do iPhone, ele na verdade tinha voltado para 1,5. E isso estava me incomodando muito, e eu só tinha percebido aqui. Por quê? Porque eu ia fotografar objetos e ele mudava a distância focal que eu tinha feito. Porque eu tinha feito ela para ficar próximo da câmera, né, que eu estava utilizando. E aí o iPhone voltava e eu tinha uma distância. Por isso que aqui a gente tem uma diferença no campo de visão que eu fotografei o barco. E a gente vai ver mais pra frente nessa foto da sereia. Olha como eu errei a diferença, porque o objetivo era fazer as fotos idênticas, na mesma posição pra gente poder avaliar. E acontece que na hora que eu fazer a foto, eu desbloqueei o celular de novo e o aplicativo voltou pra lente 1,5, mas estava marcando pra mim que estava na lente número 2. E era uma mentira, ele não estava na lente número 2, ele estava na lente 1. E ele estava dando essa estética mais ampla pra mim. Então esse é o primeiro erro do aplicativo, que ele te dá umas enganadas ali também, isso me incomodou bastante. Inclusive nessa foto aqui mais de rosto, que no rosto da estátua, quando eu fiz com a câmera, eu tive uma sensação, e quando eu fiz com o celular, ele distorceu mais a imagem, porque deu aquele efeito barril, né? Porque eu não percebi que isso estava acontecendo na fotografia. Pelo fato de eu aproximar, né, e ele trocar de lente na hora, eu não me liguei. Se tivesse me ligado, eu tinha refeito essa fotografia. Nessa fotografia, eu fui fotografar as palmeiras, ventando bastante. Foi um dos primeiros momentos que eu comecei a sentir que eu estava chegando num resultado com o iPhone que eu ficaria satisfeito. E vocês vão me explicar por quê. Porque aqui o que eu queria? Eu queria fotografar a silhueta da palmeira e ter ao fundo umas cores estilosas, características de simulação de filme, tá? Nesse momento já tinha, assim, eu abri mão de nitidez. Porque eu entendi que essa segunda câmera, né, do meu iPhone, porque assim, ele marcava 4 câmeras no iPhone, só que o meu iPhone tem 3. Então eu entendi que o que ele chamava de segunda câmera, na verdade era a primeira, a câmera 1,5, que ele dava um zoom digital. Isso que danificou a maior parte das fotografias que eu fiz aqui, em nitidez mesmo. Então eu decidi focar mais nas cores e ver se elas me agradavam também, a chegar num resultado bem bacana. Inclusive, essa fotografia eu vou publicar ela no Bintu, porque o que acontece? Tá rolando um concurso cultural no Bintu, onde você pode ganhar um drone. No primeiro lugar vai receber um drone Mavic Mini 3, e os outros lugares vai ganhar mochila, tripé. Cara, só o primeiro lugar vai valer uns $549. Então eu vou abrir o aplicativo, eu vou entrar aqui em cima no concurso, eu vou clicar aqui embaixo em participar. Eu já li as regras, sei como que funciona. Eu vou clicar em foto e publicar essa fotografia. Selecionei a foto que eu quero, não vou cropar nem nada, vou avançar. Para participar do concurso eu preciso adicionar um nome. Eu vou dar um nome para silhueta, o nome da fotografia. E eu preciso descrever meio que uma história dessa foto, né? No fim de tarde de Floripa, o vento extremamente forte de um pôr do sol no inverno me encanta como ele move as folhas desta árvore. Isso me lembra casa, pois este lugar já faz parte da minha rotina e me conecta com o real. É isso. Vou colocar a localização. Essa foto foi feita na Avenida das Rendeiras. Isso tudo é regra para participar desse concurso, tá, gente? Você tem que colocar essas informações, porque isso vai influenciar, principalmente a história que você coloca na fotografia, descreve ela também. As tags, eu vou colocar landscape, paisagem, sunrise não, sunset, que é pôr do sol, né? Acredito que é isso.
Eu acho que é isso, essas tags estão suficientes aqui. Adicionei as tags, vou colocar uma categoria. Cara, cenário natural, eu acho que esse daqui já é uma categoria que eu gosto. E aí, já tô aqui, ó, Enter Event, já tô no evento. Beleza, tá tudo certo. Ah, eu preciso colocar tips também, as dicas, né? Shooting Tips, vou clicar aqui. Qual que é as dicas que eu vou colocar? Ó, ele já registrou que eu usei a lente 27mm 2.8, da TT Artisan. Usei a abertura f4, ele registrou aqui a velocidade, ó, que eu fotografei, o ISO também, já tá aqui os metadados, tá? E eu posso dar mais dicas do tipo, quando for a este local, tome cuidado com tempestades de areia, são muito fortes. E de fato lá, enfim, o vento lá é muito forte. E para quem não está acostumado pode ser um problema levar equipamento de fotografia, né, que entra poeira e tudo mais. Confirmei, vou publicar. É isso. E eu convido vocês a participarem também e registrarem, porque vai que vocês ganham, né? Você pode registrar qualquer foto de 2024 para cá. O aplicativo ele permite fazer carrossel, mas eu não recomendo, porque você vai ser desclassificado. Só tem que ser uma foto de cada vez, mas pode postar quantas você quiser para participar. E você tem só até dia 20 para poder se registrar. Então se registre o quanto antes, tá vendo a data de publicação desse vídeo, porque até dia 20 é a data de registro, e o resultado, se eu não me engano, vai sair em agosto, já falando quem foram os vencedores. Então eu tô participando, convido vocês a participarem, entrem no aplicativo pelo QR Code que tá na tela e utilizem meu código BTCauêPaz, porque assim eles vão entender que você entrou pela minha indicação e isso fortalece minha parceria com a marca também. Agora vamos voltar para o vídeo. Nesse momento aqui eu decidi fotografar um ponto de fuga ali, né, para mostrar a profundidade de campo, a linha do horizonte da minha câmera no tripé. Cara, nota-se na hora que tá muito mais bonita a foto da câmera, tá muito mais legal subexposta, e o celular ele tenta de alguma forma tentar compensar que falta luz, e às vezes eu não quero compensar, eu quero que de fato fique mais subexposta a fotografia. Eu sei que se eu tivesse mexido com mais calma, eu chegaria num resultado, mas é louco porque é o tempo inteiro um celular tentando emular a fotografia que ficaria numa câmera e de fato na outra mão tem uma câmera. Fora que o investimento é muito mais baixo, tá? E outro fato também, ele errou o foco, ele errava o foco constantemente esse aplicativo. Diferente do nativo da câmera da Apple, né, do iPhone, que ficava tudo muito mais fácil de fazer o foco. Mas eu queria usar o aplicativo, ele focou no muro ali fora e a minha câmera ficou desfocada. Aqui eu fiz a brincadeira de colocar a câmera no final de um banco para poder fotografar, e eu queria ver essa profundidade de campo que uma câmera de verdade ela gera quando você está muito próximo de um objeto. É um desfoque muito perpendicular. E quando eu fiz com o telefone, cara, não chega próximo. E aqui nem as cores me agradaram, porque parece que quanto mais escurecia, mais eu ficava desgostoso e desagradado com as cores que estavam gerando. Talvez se eu utilizasse melhor outras lentes da câmera, né, do celular, eu teria mais nitidez como eu queria, mas as cores que estavam me desagradando aqui. Nesse momento foi o único momento assim que eu falei que foi o segundo momento assim que eu fiquei, sabe, satisfeito com as cores do celular. E que talvez eu preferi mais do que as da câmera. Porque ele não tem problema, esse aplicativo, em fotografar silhueta. Quando você faz a imagem subexposta, ele manda muito bem, ele entrega cores gostosas, principalmente do azul do céu. Eu acho que entrega uma cor muito satisfatória nessa temperatura que eu utilizei, mas foi o único momento que assim, eu falei, tá, beleza, eu fiz uma foto que talvez eu publicaria nas minhas redes sociais, tá? Substitui a câmera? Ainda não, mas chegou mais próximo de me deixar satisfeito. E aqui para encerrar eu fiz essa fotografia, que aí sim nesse momento, se eu não contasse qual que é a fotografia, você precisaria se atentar muito ao detalhe de que a câmera estava fotografando num tom mais magenta, mais próximo do pôr do sol, tá? E o celular estava num tom mais próximo dos verdes, e só assim você perceberia qual é qual, porque aqui ficou muito próximo às fotos. A não ser que você dê zoom, e aí ia ficar muito claro assim, qual que é a foto de câmera pela nitidez que ela entrega. Aqui eu anexei
uma fotografia feita direto da câmera do celular, pra gente ter também, assim, a diferença de nitidez que eu consigo alcançar e de detalhes, tá? Aqui na tela pra mim tá muito nítido, olha o pássaro voando, olha o sol fazendo um flare ali atrás das montanhas, o desenho das nuvens no céu, a grama muito próxima da câmera, cara, tudo tá muito mais definido pelo fato de que eu usei o aplicativo de câmera nativo do iPhone. Então tá aí a maior diferença na hora de você utilizar aplicativos para fotografar no telefone. E a minha conclusão é essa, eu com certeza prefiro a câmera, mas é possível substituir a câmera em fotografia de viagem e utilizar o celular? O meu veredicto é não, não dá para substituir. Principalmente pelo fato de que o que mais me incomoda não são as cores, é a nitidez que entrega. Porque eu acho que com o tempo, cada vez mais celulares vão ter mais qualidade na tela e mais vezes a gente vai sentir quando uma foto tá ou não tá nítida. E quando eu faço fotografias, elas são para longo prazo, são para ficar na galeria de fotos, para daqui 5, 10 anos eu visualizar essas fotografias, e para mim isso é o que faz mais diferença. Eu poder acessar essa foto daqui a alguns anos e poder lembrar daquele momento, e quanto mais nitidez melhor, porque principalmente os nossos smartphones, que hoje já tem telas de 2K, no futuro vão ser 4, 6, talvez 8K de resolução numa tela que cabe na palma da sua mão. É isso, obrigado pelo vídeo. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para fazer, porque eu queria, na verdade, analisar as fotos com vocês e também fazer inserções de cena, eu saindo fotografando. Não esqueçam de se cadastrar no aplicativo da Bin2 utilizando o meu nome. Até dia 20 esse concurso, mas sempre rolam outros concursos lá. Então, mesmo que já passou da data, você que está assistindo o vídeo, continua lá no aplicativo, dá uma olhada, utiliza o código BTCauePass para fazer parte, e você vai conseguir conferir o concurso da atualidade. Eles sempre estão fazendo concurso e sempre estão distribuindo prêmios pra galera. E eu adoraria que fosse um brasileiro que ganhasse esse concurso. Se for eu, melhor ainda. Mas eu sei que tem muita gente talentosa que me segue. Se você tá aqui pela primeira vez, aqui ó, utiliza esse vídeo aqui como guia. Ele é uma sugestão de um vídeo que pode ser interessante para você, o próprio algoritmo escolhe e tudo mais. E desse lado aqui é um vídeo que eu acho que é legal, que é um complemento deste aqui. Porque, né, estamos falando de fotografia, eu acho que pode ser bem relevante a gente falar sobre isso, fechou? Tamo junto, até a próxima, todo dia nesse canal, 6 da manhã. Até mais.